Então, diz-me uma coisa, e esta pergunta é sempre um bocadinho controversa. eh, Qual é a tua opinião das aulas de grupo? Tu achas que podem ser um veículo de entrada daquela população ativa, aliás, daquela população que nunca praticou atividade física e pode ser uma forma simpática de eles começarem a praticar algo e provavelmente ou eventualmente evoluírem para patamares superiores? Ou achas que as aulas de grupo, da forma como estão elaboradas, que não fazem sentido porque, pá, no fundo aquilo é uma aula direcionada para 20, 30, 40, 50 pessoas, hoje em dia não devido às limitações, mas quer dizer, tu num grupo de 20 ou 30 pessoas tens pessoas completamente diferentes umas das outras que estão ali, no fundo, a seguir uma rotina, uma coreografia que pode até nem ser o mais aconselhado para aquela pessoa e é difícil um professor controlar um grupo tão grande de pessoas. Qual é a tua opinião sobre isso, João? Bem, olha, do ponto de vista técnico, falando técnico, há alguma controvérsia, porque para se considerar um treino progressivo e adaptativo, é suposto que o estímulo corresponda a uma série de princípios: o princípio da progressão, o princípio da sobrecarga, o princípio da especificidade, da individualidade. E, de facto, numa aula de grupo, não culpa do professor, não necessariamente culpa da estrutura ou do gestor do ginásio, a aula de grupo, ou seja, o serviço em si, aquele conceito, aquele produto, está desenhado de uma forma que não permite o cumprimento de todos estes princípios ou permite apenas um cumprimento precário destes princípios. Por exemplo, vou dar o exemplo do princípio da especificidade que tu referiste, não é? Eu não consigo ser específico, porque o tema da aula é generalista, sempre. Eu não consigo ser individual porque estou a trabalhar para 30. Eu não consigo recorrer muito ao princípio da sobrecarga progressiva porque, a dada altura, se o sujeito mete muita carga para continuar a evoluir a força, agora tem um problema porque termina o estímulo antes da faixa musical terminar, e a aula dele, se aumenta a quantidade de carga, a aula dele deveria ficar mais curta, mas entretanto a aula tem aqueles temas, aquelas músicas e tem que ser cumprida até ao fim. Então podia dar aqui uma série de exemplos e de argumentos técnicos científicos que colocariam a aula de grupo num patamar de pouco útil do ponto de vista fisiológico. No entanto, sabemos que estes princípios de treino que eu mencionei só são estritamente necessários numa fase pós-início. Ou seja, por exemplo, uma aula de body pump só começa a ter problemas de princípio da sobrecarga já ao fim de 1 mês, 2 meses de prática. Durante os primeiros tempos, a aula de body pump consegue fazer cumprir o princípio da sobrecarga, porque o sujeito era sedentário, é fraco e ainda consegue progredir muito dentro daquele formato. Não é? Então, isto para dizer o quê? A crítica técnica às aulas de grupo não deve ser motivo que justifique o acharmos que as aulas de grupo são inúteis. Porque, de facto, estes princípios de treino precisam de ser cumpridos, mas só têm que ser estritamente cumpridos numa fase já mais à frente. As aulas de grupo poderão ser uma boa porta de entrada, como disseste e a meu ver bem, para quem não tem poder financeiro para aulas, serviços de grupos mais pequenos ou o próprio PT, e tem uma componente motivacional e de ajuda na superação do esforço e do desconforto que o exercício físico provoca, que outro tipo de serviços não têm. Ou seja, talvez por isso acabe por ter uma melhor captação e também uma melhor retenção. Em que é que eu acho que podemos mexer aqui para conseguir ter este serviço no nosso fitness, mas que não se transforme num vale-tudo, não é? Os ginásios têm diretores técnicos. E isto é um tema talvez mais polémico do que aquele que levantaste. Afinal de contas, o que é que o diretor técnico está ali a fazer? Quem é o diretor técnico? O diretor técnico, porque é que não pode ter a função de
informar o departamento comercial e informar a equipa que faz avaliações de que aulas um cliente sedentário pode começar a fazer e de que aulas o cliente sedentário não pode começar a fazer. E de que a partir de que nível de avaliação o cliente poderá começar a fazer. Será que os comerciais são assim tão incapazes de fornecer esta informação ao utente? Será que esta informação não poderia até estar descrita no website? Descreve-se tanta coisa técnica que muitas vezes, às vezes até é inútil, é densa e confusa demais, e informação que eu considero básica, fundamental, de olha, nunca fez nada na vida, tem 60 anos, vem de uma cirurgia, não sabe o seu estado de saúde, na verdade, nem nós, e quer fazer 2 aulas por dia de RPM. Uma coisa está mal aqui. Não está mal no cliente querer fazer, porque o cliente, opá, eu também gostava de ter um Ferrari. E não é só, João, não ter um Ferrari não é só uma questão de dinheiro. É uma questão de medo, porque se eu me meter num Ferrari, se calhar espeto-me na primeira curva. Então não é só uma questão de dinheiro. Também é, mas não é só. Então, muitas vezes, o cliente não sabe, simplesmente. O cliente acha que aquilo é fixe, porque é o que vê no YouTube, e muitas vezes é o que vê no site do ginásio. E muitas vezes é o que viu na comunicação do ginásio. E as aulas de grupo podiam lá estar na mesma, tudo na mesma, como está, sem tirar nem pôr. Eu quero sublinhar isto, porque as pessoas acham que eu sou contra as aulas de grupo e não podiam estar mais enganadas. Aliás, eu não sou contra as aulas de grupo, sou de facto a favor das aulas de grupo. Sou é contra um ginásio ou uma cadeia que não cria diretrizes que delimitam o percurso do sócio, o percurso do cliente. Olha, está a começar a treinar e gostava de fazer aulas de grupo. Muito bem, temos versões das aulas de grupo de meia hora, ou não temos, ou temos outras mais intensas, outras menos intensas, e se houver esta variabilidade de oferta dentro do clube, o cliente pode ser guiado. Repara, nós queremos ter a credibilidade do médico e todos nós queixamos que não temos. Queremos ter os benefícios que a medicina tem em termos fiscais e queixamos-nos porque não temos. Mas depois, claro que não nos faz sentido nenhum eu ir a um hospital e dizer assim, olha, eu acho que preciso de uma cirurgia aqui ao fémur. Não é? Como assim? Preciso de uma cirurgia ao fémur? Porque eu quero fazer uma cirurgia ao fémur. Mas olha, há uma coisa no fémur, mas tem algum problema no fémur? Não sei, mas eu vi na televisão, estava a dar no telejornal e eu gostava de fazer uma prótese. Isto não faz o mínimo sentido. Aliás, tanto não faz sentido que por muito que tu queiras pagar ao médico, ele não te faz. Mas no fitness, por mais que o cliente queira pagar, nós fazemos. Basta pedir. O que o cliente quiser pedir é tudo uma questão de dinheiro. Quer fazer o quê? Body pump de manhã, à hora do almoço, pilates, e depois crossfit à noite, e depois ainda quer treinar com o PT. Tudo bem, são 4 horas de exercício por dia. Ótimo, quanto mais melhor, no pain, no gain, não é? Então, o problema não é as modalidades, João. O problema, porque as modalidades, todas as modalidades têm uma certa configuração de intensidade e volume. Sim. E um conjunto de características biomecânicas. Então o problema não é a modalidade. O problema é em que é que a modalidade está inserida. Que indivíduos lá estão. Sabes que eu acredito, apesar das estatísticas que indicam 20 a 75% de lesões no fitness incidirem sobre as modalidades de halterofilia e crossfit, eu não acredito que seja um problema do crossfit nem do halterofilismo. Eu acredito que seja um problema de diretriz, um problema de que clientes é que foram ali parar e como é que foram guiados. Eu não acho que o CrossFit tenha problema nenhum, como não acho que o Body Pump tenha problema nenhum, antes pelo contrário, acho que modalidades que têm coisas muito boas e excelentes que outras não têm. Agora, quem é que lá está a chegar e como é que foi guiado? E aqui entra o papel fundamental do comercial, ainda antes do sujeito técnico que o avalia. Porque como as avaliações são facultativas, João, temos aqui um problema. Temos aqui um problema. Quando as avaliações são facultativas, porque o cliente é livre de decidir se quer ser avaliado ou não, do ponto de vista legal não podemos obrigar. Então, aí temos um problema. É que há muitos clientes que podiam precisar de uma avaliação e de uma diretriz que os guiasse para que aulas devem fazer, quanto tempo devem treinar, com que intensidades, com cargas, etc. Muitos desses clientes podem não estar a chegar à avaliação porque o departamento comercial não tem capacidade, não tem conhecimento
para poder fazer esse aconselhamento. E eu não acho que o comercial deve fazer aconselhamento de exercício, mas deve fazer as perguntas certas para poder, mediante a diretriz de quem? Do diretor técnico, que por sua vez está associado a todos os outros técnicos que lá estão, decidirem entre todos, ok, quando o cliente responde isto, isto, isto e isto, quando ele tem estas características, você pergunta-lhe se ele quer fazer uma avaliação. Insista na avaliação. Se ele não quiser fazer porque não o pode pagar, e se não for oferta no nosso clube, então diga-lhe, olha, então nesse caso vou-lhe pedir que não faça ainda estas aulas, deixe para o segundo mês, para o terceiro mês. E repara, João, que isto estamos a falar de uma merda. Estamos a falar de um aconselhamento cívico. Isto não é um aconselhamento técnico, é um aconselhamento cívico. Como tu dizes a alguém, opá, faça desporto que é bom para a saúde, pá. Vai lá, não posso dizer isso porque não és técnico de exercício físico. Ou, não comas tanta batata frita, come mais batata cozida. Vê lá, não posso dizer isso porque não és nutricionista. Opá, por amor de Deus, não é? É um aconselhamento cívico. Então, o comercial, pode, lá está, a cadeia, pode fornecer formação interna técnica que os profissionais vão dando, cada um à vez, dá um tema, pago, não é? Ninguém trabalha para aquecer. Pago pela cadeia. Sim. O profissional dá a sua formaçãozinha aos comerciais. Olha, quando o cliente tem hipertensão, o que é isto da hipertensão? E atenção, se ele não quiser fazer avaliação, vocês vão recomendar, mas se ele não quiser fazer avaliação, vão dizer que tenha cuidado com esta aula, com a outra aula, com estas intensidades. Eu acho que isto é facílimo de fazer. Eu trabalhei em 2 ginásios e neste momento trabalho num ginásio onde isto ainda é feito há muitas dezenas de anos, que é o Mega Crack Club, em Lisboa. E isto é feito, e eu assisti a isto a ser feito, quer na Quinta da Marinha, no Health Club, no Racket, quer no Mega Crack, com sucesso, com retenção, e não vejo porque é que isto não possa ser feito pelas grandes cadeias também, quando tem os tais 2 instrumentos de ouro. Tem lá toda a malta e tem todo o dinheiro.